Sétima lição: como usar a Bíblia. Conheci um jovem mergulhado nas drogas e com uma vida toda comprometida pelo mal. Misteriosamente surgiu em seu coração o desejo de ler a Bíblia. A princípio era algo quase impossível para ele, mas por causa da sua insistência começou lentamente a gostar do conteúdo dos evangelhos. A figura de Jesus o emocionava muito, e em sua mente formava-se quadros mentais com as cenas da vida de Cristo. Cada cena imaginada em profunda meditação lhe permitia experimentar pessoalmente os episódios vividos por Jesus. Então, num dado momento, aquele jovem percebeu que já não tinha mais vontade de usar drogas. Sentia-se tão amado por Jesus que não podia mais viver sem sua presença. Algumas pessoas entram em contato com a Bíblia e sofrem mudanças profundas e definitivas, ao passo que outras afirmam friamente nada ter acontecido. Qual a explicação para isso? Tenho observado que existe uma grande diferença entre ler a Bíblia e entrar em contato com a mente de Deus. Ler a Bíblia pode ser algo casual, descomprometido, sem continuidade, feito apenas por curiosidade, sem a profundidade necessária. Assim, o leitor nunca se deparará com o autor da palavra, e sua leitura será árida e sem sabor. Contudo, no caso de um leitor sincero, o estudo da Bíblia oferecerá uma visão ampla do caráter de Deus e o desejo de conhecê-lo mais. Quando você usa o texto sagrado com a devida compreensão de que é Deus quem está falando diretamente a você, o contato com a Bíblia ganha um novo sabor. É necessário ultrapassar a barreira do texto, a fim de entrar em contato com o que Deus está realmente dizendo a você. O importante é conhecer os seus sonhos, sentimentos e convites amoráveis. Assim, a Bíblia deixa de ser simplesmente uma coleção de livros inspirados e passa a ser a palavra de Deus para a sua vida. Como alcançar esse tipo de experiência com Deus? Não há dúvida de que o principal veículo para ouvir a voz de Deus é a Bíblia. Quando leio a palavra, o Espírito Santo fala ao meu coração e revela-me a sua vontade. Depois de orar e cantar, abro as Escrituras para receber a voz de Deus. Cristo deseja que eu aprenda a confiar nele, inteiramente nele, tornando-me manso e humilde. Isso me ajudará a encarar as grandes dificuldades da vida com coragem e perseverança, mantendo-me sempre no caminho. Quais são as principais funções da Bíblia? Em 1 Pedro 1, 23 a 25 encontramos: Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Lê também outros textos que falam sobre as funções da Bíblia, como João 5, 39 e 40, Romanos 15, 4, 2 Timóteo 3 e 16. E saiba que o sonho de Deus consiste em regenerar-nos, com o objetivo de restabelecer nosso relacionamento perfeito com Ele. Agora, alguns exercícios especiais para a intimidade com a Bíblia. Primeiro, observe o contexto. O assunto do capítulo, o tema central do texto, quais são os personagens e a natureza da mensagem, correção, ensino, alerta ou promessa. Observe esse contexto. Segundo, procure pérolas, ou seja, pensamentos e promessas especiais para a sua vida e registre-as em sua agenda. Terceira dica: escolha uma história bíblica e entre na cena como um personagem. Sinta o seu ambiente, o cheiro, as cores, os detalhes. E interaja com as pessoas. Veja a dica de Max Lucado. Vamos seguir as pegadas de suas sandálias. Vamos nos sentar no chão duro e frio da gruta onde ele nasceu. Vamos sentir o cheiro da serragem de sua carpintaria. Vamos ouvir suas sandálias golpeando o chão duro das trilhas da Galileia.
Vamos suspirar ao tocar as feridas curadas do leproso. Vamos sorrir ao ver sua compaixão com uma mulher junto ao poço. Vamos deixar que nossa voz se eleve com os louvores da multidão. Vamos tentar vê-lo. Quarta dica: relacione textos que falam sobre o mesmo assunto, formando uma cadeia. Observe o que ensinam e como se complementam. Quinta dica: ao final de cada meditação, ofereça um presente a Deus, baseado no seu relacionamento pessoal com Ele. Exemplos: seu coração, alguma renúncia, uma entrega, uma oferta. Sexta dica: identifique textos bíblicos que são respostas e formule as perguntas equivalentes. Forme um catálogo de respostas para a sua vida e para ajudar as outras pessoas. E a última dica, sétima: escolha temas para a sua investigação bíblica. A Bíblia é formada por histórias, poesias, cartas e profecias. Tudo isso são recursos divinos para revelar o amor de Deus por nós, o que nos ajuda a ter melhor qualidade de vida. Sua função original é transformar corações, e isso ocorre por meio da comunicação com Deus, que ela proporciona. Quando há boa disposição, sinceridade, compromisso, decisão, oração e busca, as Escrituras Sagradas podem cumprir seu objetivo de salvação. Faça uma experiência pessoal da Bíblia e desfrute de seus maravilhosos benefícios. Algumas dicas também para você manter o seu coração na palavra. Primeira dica: agenda de intimidade com Deus. Tenha uma agenda especial para registrar as mensagens. Tenha uma agenda especial para registrar as mensagens de Deus para você e outros detalhes do seu relacionamento com Ele. Segunda dica: memorize textos bíblicos. Na maioria dos casos, acabamos decorando textos bíblicos de forma natural quando meditamos neles. Terceira dica: use a Bíblia para conversar com Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus que está falando. E quando você fala, Ele pode ouvir. Assim você conversa com o Criador, ouvindo e falando com Ele. E última dica: sempre que estiver sozinho, converse com Deus em voz alta e repita textos das Escrituras Sagradas. E quando estiver com alguém e tiver a oportunidade, cante. Conte sobre suas experiências com a Bíblia. Vantagens científicas para a meditação. Milhões de pessoas começam o dia orando e meditando e sentem que isso faz bem ao cérebro. Parece que quando nos levantamos e imediatamente iniciamos nossa correria, sem dirigirmos a mente a Deus, o dia não é tão agradável. Segundo a revista Scientific American, acontecem coisas muito especiais em nossa mente durante o momento da meditação. Ela aquieta regiões normalmente vigilantes, aguça os centros pensantes, promove sensação de centramento, calma e lucidez, que permanecerá ao longo de todo o dia. Isso foi registrado no 24 Horas na Vida do Seu Cérebro. Scientific American Brasil, páginas 43 e 44. Observe o que a ciência tem a dizer sobre a meditação. Os estudos de imagens cerebrais mostram que a prática da meditação pode, a longo prazo, alterar a estrutura do cérebro, espessando o córtex, mudando o tipo e o ritmo das ondas cerebrais e apurando nossa capacidade de concentração. Meditar reduz a ansiedade, a pressão sanguínea e o estresse. É maravilhoso contemplarmos a ciência comprovando a eficácia daquilo que Jesus prescreveu para os seus discípulos, os seus seguidores. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, em Mateus 6, 33. Buscar o reino de Deus envolve empenhar-se na prática da meditação, de preferência na primeira hora de cada dia e com a Bíblia na mão. Assim a mente recebe fortalecimento emocional, espiritual e físico. A ansiedade é controlada e adquire-se força e vigor. O fortalecimento das faculdades emocionais depende em grande parte da harmonia com o Criador. Além de todos os benefícios, existe um que se destaca:
Trata-se da correção do senso de valor próprio, que acontece naturalmente no processo de meditação. Como você pode perceber, meditar em Deus é algo vital para o homem. Deus criou o ser humano para relacionar-se com Ele, e a meditação é a melhor oportunidade para garantir essa oportunidade. Finalmente, Deus tem um apelo para nós hoje. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Salmo 119, 148. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. João 3, 21. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, 22 a 25. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Ouça a voz de Deus, leia a Bíblia e pratique os seus ensinos. Perguntas para refletir. Primeira, em que caso a Bíblia não pode operar transformação? Segundo, qual o principal objetivo da Bíblia? Terceiro, o que você mais gostou deste assunto?